Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. A plena reta final da Primeira Liga, a classificação baralhou e voltou a dar, o Benfica empatou em casa diante do Arouca e regressámos a uma situação de igualdade no topo da tabela, o Sporting com os mesmos pontos que as Águias, mas ocupando o primeiro lugar. O Braga mantém-se em grande, Rodrigo Mora brilhou no regresso do Futebol Clube do Porto às vitórias e na segunda liga o Tondela parece cavalgar rumo ao regresso à elite. Eu sou o Pedro Barata e neste início de tarde de segunda-feira, 14 de abril, tenho comigo a nossa coligação vencedora do comentário, Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Olá, Rui. Um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos estão a ouvir. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos então pelo Estádio da Luz. Tomás, o Benfica vinha na melhor fase da temporada, eram 11 vitórias seguidas em competições nacionais, mas tem aqui um acidente na pior altura, diria eu, na ressaca do triunfo no Clássico, e quando entramos para esta reta finalíssima da temporada. Foi mesmo falta de eficácia o maior pecado do Benfica, como disse Bruno Lage no final do jogo? Não creio que tenha sido assim. Aliás, acho que foi o pior jogo do Benfica em vários meses. Não é que não pudesse ser vencido, obviamente poderia ter vencido o jogo e teve mais oportunidades do que o Arouca, se quisermos ser justos, mas também marca o primeiro golo quando estava por baixo do jogo. O Arouca entra melhor na segunda parte, teve até um remate relativamente perigoso para a defesa de Trubin e o Benfica consegue chegar à vantagem de forma algo imerecida naquele momento do jogo, porque na primeira parte de facto foi a melhor equipa, mas sem criar muitas oportunidades. Senti que o Benfica estava muito viciado em explorar o jogo exterior, nomeadamente com variações de flanco à procura de Álvaro Carreras. Só que Álvaro Carreras não é o típico lateral que consegue criar muitas oportunidades em zonas de último terço. É um jogador que até prefere mais cortar para dentro, procurar alguns apoios, do que propriamente tirar cruzamentos venenosos. Não é essa a especialidade de Carreras. Tanto que aconteceu depois, mais tarde, a jogada do primeiro golo, em que sai muito bem no drible e consegue devolver a Auschwitz para o golo de Coxo. Por isso, acho que o plano defensivo do Arouca acabou por resultar na medida em que levou o Benfica para zonas onde o Arouca estava um bocadinho mais confortável, ou pelo menos onde o Benfica não podia ser tão perigoso para a baliza de Nico Mantel. Tanto que a melhor oportunidade da primeira parte é aquela de Pavlidis, na sequência de um lançamento lateral e após um trabalho individual dentro da área. Por isso, coletivamente, o Benfica foi uma equipa algo focada em demasia, na minha opinião, em forçar o lado esquerdo com variações de Di Maria, mas não só. E na segunda parte, a entrada explica-se muito por um déficit na qualidade da pressão alta. Já se tinha notado os espaços na primeira parte, mas na segunda isso foi notório, nos primeiros 15 minutos. E o Arouca é uma equipa que sabe jogar desde trás, com Fontane, que está no início da jogada do 2-2 e quanto a mim foi o melhor em campo. Fontane, não só defensivamente, mas também por alguns passos que ofereceu à equipa de Vasco Seabra. Ele salva um daqueles lances logo ao início, quando... Também tiram um gol ao Benfica na sequência de um pontapé de canto, e aí o Benfica também criou vários. Mas com Fontane, com dois médios que se mostram na construção. Pedro Santos, que está a aproveitar a ausência de Simão, e também o Fukui. E depois com muito movimento por dentro. O Silac parte da esquerda para ganhar espaço entre linhas. Também o Razan, que é um jogador muito móvel e que procura vários espaços. E uma grande exibição, até surpreendente, de Treza, com uma avançada ligação, ganhou muitas vezes o espaço nas costas de Florentino. O Benfica teve uma entrada muito passiva na segunda parte, chega ao golo com muito mérito de Coxo e reage ao golo do empate com um aproveitamento e um canto de Pavlidis, e acho que ficou bem à vista o rendimento na segunda volta, quer de Coxo, quer de Pavlidis, tem tido continuidade jogo após jogo, de certa forma também de Carreras, mas sobretudo neste jogo de Coxo e de Pavlidis. E mais um jogo em que o Benfica cria muitos problemas ao adversário a partir dos lances de bola parada. Exatamente, lançamentos e cantos. O Benfica teve... má cobertura do segundo posto por parte do Arouca. Foi a única deficiência no jogo até.
O canto foi marcado de forma rápida e isso acabou Sim, por aproveitar surpreendeu. algum desleixo do adversário. Sim. Mas depois, a tradução do jogo, independentemente do resultado, diria que está no lance o 2-2. Porque há uma sequência de erros por parte do Benfica, a maior parte deles sem bola. Já nem vou ao calcanhar do Belotti, que também é algo displicente, mas sem bola. O Bruma permite que o Alex Pinto lhe ganhe as costas com muita facilidade. O Coxo lança uma pressão individual com pouco nexo. O Sheldrup não acompanha o movimento do Everson até ao fim, e a bola entra nas costas do Otamendi, que já tinha sido bastante imprudente no lance do penalti, independentemente de acharmos que é ou não grande penalidade. Eu acho que o Hazard também força muito a queda, isso é por demais evidente, mas ainda assim o Otamendi é muito imprudente na forma como desliza dentro da área, expondo-se a um lance de grande penalidade, e a bola entra nas costas do central argentino, que também não esteve ao melhor nível. Mas eu acho que o grande problema do Benfica neste jogo foi o comportamento sem bola, a forma como a equipa relaxou em vários momentos na pressão alta contra uma equipa que sabe jogar. E Tomás, deixa-me ser fatal. Tomás, deixa-me pegar aí nesse lance para perguntar aqui ao Rui, que nós, obviamente, puxamos sempre as coisas muito para o lado dos candidatos ao título, mas não são todas as equipas que ao minuto 95, 96, no Estádio da Luz, conseguem ligar um lance com a qualidade com que o Arouca fez no 2 igual. E se o Tomás dizia que o lance resumia um pouco o jogo pela passividade ou pelos problemas do Benfica sem bola, também demonstra muitas das virtudes que a equipa do castigado Vasco Seabra conseguiu ter com bola. Não, o Arouca entrou melhor na primeira parte, não com a ferocidade com que acabou por entrar na segunda, mas na segunda parte foi até aos 60 minutos claramente superior à equipa do Benfica, e creio que o grande problema do Benfica foi o controlo do corredor central por parte do Arouca, e foi um problema que não foi resolvido em momento algum. Ou seja, a pressão, tal como o Tomás disse, e muito bem, não funcionou. O facto do Washington funcionar como segundo avançado no momento de pressão, desta vez não ajudou. Isto porque o Florentino e o Coxu eram permanentemente atraídos pelo Pedro Santos e pelo Fukui, e isso abriu espaços para que o Teresa aproveitasse muito bem as entrelinhas, independentemente de um dos lances ser uma ação individual fantástica do Fukui, que é o lance do contra-ataque, mas é o Teresa que inicia esse contra-ataque. Eu creio que se o Benfica tivesse vencido o jogo, não seria injusto face àquilo que foi o caudal ofensivo do Benfica, mas também não me parece que haja grande contestação ao facto do Arouca ter conseguido aqui o empate. E não deixa de ser curioso que em 2018, 2019, quando o Bruno Lage foi campeão pelo Benfica, após a vitória no Dragão, o jogo seguinte no campeonato empatou 2-2 em casa, daquela vez diante da Bessade e agora diante do Arouca. E isto mostra aquilo que aconteceu exatamente no jogo diante da Bessade, que foi a inconsistência a nível coletivo do jogo do Benfica e uma dependência total das individualidades. Mas indo ao encontro da tua questão, eu acho gravíssimo que o Benfica sofra um golo em organização defensiva frente a uma equipa em ataque posicional aos 90+6. É completamente absurdo a forma como o Fontane está completamente solto para colocar a bola nas costas da primeira pressão, a forma até como o Lume quase que atrapalha o Silá na forma como o Silá pretendia ligar para a fase seguinte, mas o Silá conseguiu ligar com a fase seguinte e encontrar o tal espaço que o Tomás citou, e muito bem, por displicência clara do Bruma, que permitiu lançar o Alex Pinto, e depois o Alex Pinto, que fez uma boa exibição no Estádio da Luz, e recordar que o Arouca, da linha habitual defensiva, só tinha um elemento titular, o Fontane. Os outros três não estavam disponíveis. O Everson veio de lesão e só entrou na parte final do jogo, mas a verdade é que o Alex Pinto é extremamente sagaz a perceber a característica do Dylan Nandin, que é o ataque à profundidade, forte, é claramente o ataque à profundidade, e o Otamendi, do meu ponto de vista, aborda muito mal a situação. O próprio António Silva é lento na reação ao erro do Otamendi na abordagem ao lance, e depois tudo vai ser desmoronado como um castelo de cartas. Ou seja, os dois centrais estão desposicionados, o Tomás Araújo, do meu ponto de vista, bem, procura cobrir o segundo avançado do Arouca, mas o Nandin foi muito inteligente a colocar a bola ao segundo posto, onde o Everson estava completamente sozinho, até porque o Sheldrup não chegou a tempo, e mesmo o Washington, que tentou ser ali o salva-vidas da equipa do Benfica, também não chegou a tempo. Agora, e o Sheldrup estava de frente para o Everson no início da exatamente.
Exatamente. E esse aspecto, aquilo que me parece essencial é coragem do Arouca, ao minuto 90+5 podia ter partido para uma ação de jogo direto para a área, não fez, teve paciência, teve calma, superou claramente a pressão do Benfica e o Benfica foi muito eficiente na forma como defendeu, e esse aspecto é absolutamente determinante, ou seja, coragem de um lado, ser fiel a uma ideia de jogo que não passa por bater bolas sem critério na frente, mesmo em desespero, em busca do empate, e sobretudo este jogo também comprovou uma coisa, é que o Arouca joga muito mais do que os pontos que conquista, e isso não há a menor dúvida. E já em Alvalade... já tinha empatado em Alvalade. Exatamente. Não é uma que conseguiu um resultado por acaso, porque queria várias jogadas para marcar mesmo antes deste lance de 2-2. Exatamente, e cá está, a forma displicente como o Benfica defendeu este lance comprova que foi um jogo que do ponto de vista coletivo, quer com bola, quer sem bola, a equipa do Benfica foi fraca e em vários momentos até negligente, como foi no caso do 2-2. Deixa-me só dizer isto, se acho que o Bruno Lage fez bem... ele teve muitas dúvidas, porque ele ia lançar o Skeldrup e o Pavlidis antes do 2-1. Antes do 2-1. Travou a substituição, do meu ponto de vista fez algum sentido a travagem da substituição, mas depois quando os lança fez bem, porque o Benfica precisava naquela altura com o empate de alargar a frente de ataque e criar mais dificuldades à equipa do Arouca. Agora, aquilo que eu acho que o Bruno Lage não fez bem foi quando está a ganhar por 2-1, colocar quer o Barreiro, e o Barreiro até foi mais o tal segundo avançado de pressão. Exatamente. E o Bruma, isto porquê? Porque são dois jogadores que não são capazes de controlar o jogo e adormecer o jogo com bola. E isso voltou a faltar à equipa do Benfica e do meu ponto de vista porque não entraram naquela altura os jogadores que seriam capazes de adormecer o jogo com bola. Do ponto de vista defensivo, incompetência do Barreiro, não tanta, mas também com alguma responsabilidade, mas o Bruma e mesmo o Skeldrup são claramente negligentes na forma como defendem o lance que acaba por redundar no 2-2. Deixa-me dizer que, tal como há pouco tinha dito, o Benfica podia ter vencido o jogo, criou para vencer o jogo, ainda que, volto a frisar, aproveitou muito as situações de bola parada e uma deficiência que houve na cobertura do segundo poste, que foi normalmente atacado pelo Tomás Araújo, e isso foi decisivo para o Benfica entrar definitivamente no jogo a partir do minuto 12, e reparar que em ataque posicional o Benfica, na primeira parte, a principal ocasião de golo, para além da questão do Pavlidis, que é numa sequência de uma bola parada, tal como o Tomás disse muito bem, é uma jogada em que o Tomás Araújo faz um passe interior e que o Kerem Aktürkoğlu acaba por rematar de fora da área. E o Benfica raramente explorou essa ligação interior. Exatamente, porque o Benfica, tal como disseste e muito bem, teve muitas dificuldades em fomentar o jogo interior, ao contrário do que tem acontecido em outras jornadas, e baseou-se em buscar os corredores laterais, e do meu ponto de vista, e creio que vai muito em linha daquilo que disseste, preocupação absoluta em ir buscar o corredor esquerdo, porque a verdade é que a incursão ofensiva do Tomás Araújo no jogo foi na primeira parte, logo no início do jogo, aos 12 minutos, e que permitiu ao Kerem aquela finalização. O Benfica foi muitas vezes coxo do ponto de vista ofensivo, até porque Di Maria passou completamente ao lado da partida. Aí há um tema. Muitas vezes fala-se da influência que Di Maria tem ou não tem no processo defensivo do Benfica. Mas poucas vezes fala, ou pelo menos fala-se menos, da influência ofensiva que tem no jogo do Benfica. Concordo. A equipa procura muito mais passos longos, jogadas de risco, não tem a mesma paciência que poderia ter noutros cenários, a mesma combinação curta que poderia ter noutros cenários, porque Di Maria quer exibir o pé esquerdo muitas vezes, e isso acaba por ser contraproducente, e este jogo foi um exemplo disso mesmo. Sim, e depois perde também aquela solução de ter um extremo direito, entre aspas, que faz mais de segundo avançado e dá ali mais algum... em troca com Auschwitz, exatamente. Dá ali mais algum peso na área ou perto de Pavlidis. Posto isto, não acho minimamente que tenha sido por Di Maria que o Benfica não venceu o jogo. Óbvio. Senti em muitos momentos que houve pouca atitude competitiva ou pouca concentração, se quiser. E parecia que o Benfica sentia que o jogo acabaria por cair. Sendo jogos muito diferentes, com adversários de níveis muito diferentes, houve uma certa desconexão que já se sentira na recepção contra o Farense, sendo obviamente jogos a cumprir calendário, só que sendo obviamente jogos muito diferentes e com adversários de qualidade bastante diferente. Já contra os algarvios se sentiram um pouco essa desconexão, obviamente contra
equipa com argumentos muito inferiores aos do Compreendo perfeitamente o que estás a dizer, mas eu creio que o jogo de Farense tinha características diferentes, ou seja, era a meio da semana, antes do jogo diante do Futebol Clube do Porto, e a cabeça dos jogadores do Benfica estava já virada claramente para o jogo diante do Futebol Clube do Porto. Eu acho que este jogo com o Arouca comprova que o Benfica se sentiu demasiado confortável depois de ter ganho 4-1 no Dragão, depois de, com a segunda e terceira equipa, ter ganho 5-0 ao Tirsense, e entrou um pouco, do meu ponto de vista, e isto bem entre aspas, de forma arrogante diante do Arouca, a acreditar que acontecesse o que acontecesse, o Benfica acabaria por ganhar o jogo. Daí a minha analogia com o tal jogo diante da Bessada, após a vitória no Dragão, que acabou por ser decisiva para o Benfica ganhar o campeonato de 2018-2019, em que aconteceu exatamente a mesma coisa. E agora veremos se acontecerá. O passo seguinte é que o Benfica, depois desse empate com a Bessade, foi ganhar a Moreira de Cónegos por 4-0 e faz uma exibição absolutamente contundente e concludente, e veremos se essa será a resposta com o Vitória ou se isto vai aumentar a pressão sobre o Benfica, porque foi definitivamente um mau resultado. Em relação ao tema inicial, obviamente nós não somos, nem eu nem o Tomás, especialistas em arbitragem, nem queremos ser. No entanto, tenho que dizer uma coisa: o comunicado do Benfica, apesar de já começar a achar que isto são comunicados a mães de todo o lado e que isto vai ser o assunto principal de programas diferentes do nosso até ao final da temporada, o comunicado do Benfica é 100% certeiro. O Otamendi tem um tackle deslizante completamente absurdo, mas o Yazan cava claramente a grande penalidade, vai contra a cabeça do Otamendi, e o Otamendi não tinha como escapar ao facto do Yazan, que é um jogador extremamente inteligente e que percebeu perfeitamente que podia sacar ali uma situação de grande penalidade. Destacar também um aspecto: não consigo perceber como é que o António Nobre, na altura, entendo que tenha visto uma grande penalidade, mas se é chamado pelo VAR Luís Godinho para analisar o lance, já sabia que o Luís Godinho tinha a opinião contrária. E depois de ver as imagens, muito sinceramente eu não percebo como é que ele não reverte a decisão. Antes de passarmos para outro tema, deixa-me só dar um último elogio ao Arouca, porque é raríssimo no futebol português vermos uma equipa que não faz parte dos 5, 6 maiores clubes, bem pelo contrário, e vai jogar à Luz, como já tinha jogado noutros jogos, sem um médio de características defensivas, sem uma linha de 5 ou de 6 com 2 laterais e enfiada dentro da própria área. Valorizar os jogadores como Pedro Santos, Fukui, Raso, etc., no Estádio da Luz, como já tinha feito em Alvalade também, é admirável, simplesmente. E do primeiro ao 90º minuto, mais os descontos, a equipa do Arouca nunca deixou de sair a jogar a partir do guarda-redes e a procurar ligações, e como comprovou, aos 90+6, e sobretudo, e há um aspecto que me parece determinante, quer na primeira parte, principalmente na primeira parte, porque na segunda a equipa explorou muito bem o corredor central. Na primeira parte a equipa do Arouca conseguia atrair o Benfica para um corredor, variar para o outro, onde conseguia desequilibrar, e é assim que tem duas oportunidades claras de golo, ao minuto 19 e ao minuto 20, e mais uma vez Trubin foi determinante. Aliás, tirando o Kokshu, que tem duas ações absolutamente geniais, a do golo e da assistência para o Pavlidis, eu creio que o Trubin acabou por ser um dos jogadores mais determinantes do Benfica no jogo, porque impediu que o Arouca pudesse até ter marcado mais golos. O Benfica vai agora em Guimarães, recebe depois o AVS, vai ao Estoril, recebe o Sporting e termina em Braga. O Sporting, que na próxima jornada recebe o Moreirense e que conseguiu aproveitar antecipadamente esta tropeção do seu principal adversário na luta pelo título, voltou às vitórias depois da igualdade contra o Sporting de Braga, 1-0 nos Açores, com Jenny Catamo como aquela estrelinha goleadora a que já nos habituou. Tomás, neste Sporting que vive muito jogo a jogo e que teve, obviamente, o regresso de Pote como grande destaque, sentiste melhorias face à recepção ao Sporting de Braga? Não desde o início. Acho que para o Sporting nesta altura, por vezes pode ser contraproducente ter um jogo demasiado fácil desde o início, como se tem percebido noutras ocasiões. Por isso, a dificuldade da primeira parte, que foi muito pobre, do lado do leonino, acabou por trazer uma equipa mais acordada e com alguns ajustes importantes no segundo tempo. Na primeira parte, pareceu-me que o Sporting não estava preparado nem para desmontar o adversário, uma equipa que não traz surpresa nenhuma, 5-4-1 muito baixo, uso de agressividade excessiva, particularmente no caso do Luís Rocha. Acho que o árbitro deixou que os limites se passassem em vários lances. E de simulações, já agora, Tomás. Com Gyökeres. E em relação à inteligência do Sporting, ou falta dela, a equipa não soube tirar partido das condições, nomeadamente do vento. Conseguiu ali a partir do minuto 38, 39. Mas é o despertador.
Foi muitos passos longos, sendo que o vento estava a favor e acabou por prejudicar, e sobretudo um posicionamento muito rígido, sem jogadores que consigam encontrar-se em espaços curtos, nomeadamente no flanco esquerdo, com Jenny Catamo e Maxi Araújo, que não produziram nada praticamente na primeira parte, e com Fresneda isolado à direita, sendo que é um jogador com sérias limitações, como também já não é novidade. Na segunda parte, os ajustes melhoraram bastante o Sporting. Foi uma equipa mais imprevisível em termos atacantes, nomeadamente com o Fresneda a meter-se mais vezes por dentro, também em troca com o Trincão, que acaba por ser decisivo no lance do golo, e tem mais um ou outro par de jogadas em que acaba por melhorar e aproximar o Sporting da baliza do Santa Clara, e os movimentos de ruptura de Jenny Catamo fugindo do lado esquerdo para aparecer à direita, como acontece precisamente no golo. O Gyökeres também conseguiu, não tendo um impacto direto em vários lances, manipular um pouco a marcação do Luís Rocha e confundir a organização do Santa Clara, e isso acabou por ser suficiente para o Sporting vencer. Desta vez a equipa não baixou muito o ritmo, conseguiu ainda assim ter alguma ambição na procura de mais golos que poderiam ter caído na baliza do Santa Clara, que é uma equipa francamente cinzenta a atacar, não tem praticamente soluções para trocar a bola e criar perigo. Viveu ali de um remate de fora da área já perto do fim, mas o Sporting teve um jogo bastante confortável, em que esteve sempre mais perto do 2-0 do que outra coisa. Nesta ponta final, eu destacaria o De Bast, não por ter tido um peso gigantesco, mas porque foi um elemento de estabilidade e competitividade no meio-campo, inclusive sem bola. E isto não é o mais normal nos jogos de De Bast. Está a crescer nesse sentido, claramente. E tem sido por aí que o Rui Borges mais o tem elogiado. Ainda na semana passada, vocês falavam sobre a questão de Jenny Okenda como médio ofensivo pela esquerda, e de facto o Jenny oferece esta agressividade e esta facilidade em atacar a baliza que o jovem que rumará ao Chelsea ainda não oferece. Rui, foi uma exibição convincente do Sporting ou não te pareceu? Até ao minuto 38 não, aliás até ao minuto 38 acho que foi uma exibição soporífera da equipa do Sporting. Creio que é difícil hoje em dia, e olhando para 29 jornadas do campeonato, perceber como é que o Santa Clara joga. Quer dizer, aliás é demasiado fácil perceber como é que o Santa Clara joga, e a verdade é que o Sporting não pareceu minimamente preparado para encontrar espaços dentro do bloco do Santa Clara, porque insistiu em algo que me parece completamente errático. Ou seja, circulação muito lenta, muito previsível e busca permanente da profundidade contra uma defesa que estava baixa e não tinha espaço nas suas costas. Por isso mesmo, até ao minuto 38, o Sporting não fez qualquer remate à baliza. Melhora a partir do minuto 38 com o livro do De Bast, que obriga o Gabriel a uma defesa difícil, e até ao intervalo até teve a oportunidade de se colocar em vantagem no marcador, mas os 3 remates que o Sporting efetua são todos de fora da área. Ou seja, o Sporting nunca entrou na área do Santa Clara durante a primeira parte. Do lado do Santa Clara, volto a frisar, a organização defensiva é quase irrepreensível nesta equipa, mas usa e abusa do jogo faltoso. Aliás, é a equipa mais faltosa do campeonato. Creio que essa estatística não se alterou nesta jornada, porque, aliás, também deve ter sido a equipa que fez mais faltas. Não gosto minimamente da forma como os jogadores de Santa Clara, seja diante de grandes, seja diante de clubes de média dimensão, simulam agressões e lesões. Acho que isso é absolutamente lamentável. Mas essa é uma nota que me parece importante, Rui, é que chegando a esta fase das decisões, os adeptos dos grandes, neste caso do Sporting e do Benfica, que estão a lutar pelo título, acham que os adversários têm algum tipo de... Sim, tem alguma coisa contra eles. De andar a abrir. Sim, mas não é o caso, exatamente. E o Aroca competem da forma que competem, depois serão obviamente avaliados. E para o bem ou para o mal, ambas fizeram nesta jornada aquilo que fazem quase sempre, que é o Aroca a tentar jogar, ligar com bola, uma e o com um Santa jogo Clara mais ser muito positivo, agressivo. outra num jogo mais agressivo. Exatamente, e o Santa Clara não mudou em nada aquilo que tem sido a forma de jogar. A única alteração que houve, e é uma alteração que, como os 3 sabemos, é uma alteração habitual nos jogos de dimensão mais difícil, muitas vezes o
o treinador abdica, o Vasco Matos abdica do ponta de lança, neste caso tem sido mais o João Costa nos últimos tempos, na primeira volta era o Safira, e joga com um tridente móvel na frente, com o Gabriel muitas vezes a ser o falso 9, que vem muitas vezes também buscar, ou procurar buscar jogo mais atrás, com trocas com o Vinícius, que é o jogador que parte do corredor direito, e neste caso colocou o Mateus Pereira a partir do corredor esquerdo, preterindo o Ricardinho, que depois acabou por entrar na segunda parte. Creio que as aproximações do Santa Clara não foram particularmente perigosas. Numa dessas investidas acaba por haver uma grande penalidade nítida do Quaresma sobre o Mateus Pereira, que eu não percebo nem como é que o árbitro, nem principalmente o VAR, não analisam o lance, mas isso é de sumenos face àquilo que foi a pouca produção ofensiva da equipa do Santa Clara ao longo de todo o jogo, em que a melhor oportunidade do Santa Clara... E não sei em que altura é que o Vasco Matos vai, no fundo, dar um passo em frente e acabar um pouco com a ideia de equipa de segunda liga que subiu à primeira. É que neste certíssimo. Momento, mas ele tem que dar o passo em frente. O posicionamento que o Santa Clara tem já há largos meses, pedia-se algo mais em termos de proatividade no jogo. Verdade. E esse ponto é um ponto determinante. E a única oportunidade, na verdade, o Santa Clara acaba por criar e ter algum perigo, é ao minuto 42, uma sequência de uma bola parada, algum desleixo do Sporting também nesse momento, que permitiu depois o Vinícius Lopes finalizar ao segundo posto, mas o Rui Silva controlou o lance. O Tomás tocou no ponto essencial. Eu creio que houve um Sporting diferente a vir para a segunda parte, quer as trocas entre o Fresneda e o Trincão às vezes a dar um bocadinho mais de largura, o Fresneda a entrar pelo espaço interior, mas em outras situações o Trincão a baixar para uma posição praticamente 10, a jogar de frente para o jogo e a procurar desmarcações no espaço, e reparemos que o golo... sai numa altura em que me parecia que estava a ser uma das figuras do Sporting. Concordo inteiramente contigo. Golo, exatamente. O Gyökeres naquela oportunidade. Exatamente. E reparemos, se formos também a ver o sumo daquilo que é a segunda parte, o Sporting marca em contra-ataque, e esse aspecto acho que é muito importante, porque o Sporting estava desperto para o jogo, a recuperação do Fresneda é muito inteligente, a forma como faz entrar a bola no Trincão é boa, mas depois há claramente um passe descomunal do Trincão a encontrar finalmente na profundidade o Catamo, porque a equipa do Santa Clara estava naquele momento desequilibrada, e foi a primeira vez que se equilibrou no jogo, e o Catamo a conseguir finalizar num contra o Gabriel Batista. A partir daí, concordo também com o Tomás, não creio que foi um Sporting a voltar àquela velha ideia, estamos a ganhar, vamos recuar linhas, não, bem pelo contrário, porque percebeu também que a equipa do Santa Clara estava a subir linhas e havia espaço nas costas, e essa forma como estava a encontrar o espaço nas costas permitiu que o Sporting tivesse, se quisermos, a segunda grande oportunidade do jogo, para além do golo, que acabou por ser a bola oposta de Gyökeres, no lance em que o Fresneda ganhou a profundidade no corredor direito. Até ao final do jogo, é verdade que o Santa Clara procurou lançar mais unidades ofensivas, mas criou muito pouco, e a verdade é que também, se olharmos até ao final do jogo, a melhor oportunidade também acaba por pertencer ao Sporting, se calhar a segunda, para além do livre na primeira parte do Dibas, terceira neste caso, porque o gol também conta, foi outro livre lateral, e desta vez também direcionado à baliza do Dibas, com o Gabriel Batista a ter que ter uma defesa de recurso. A verdade é que não foi uma exibição muito convincente da equipa do Sporting, mas foi mais do que suficiente para vencer a partida, e creio que teve mérito na forma como conseguiu vencer. Tomás, para fechar o tema Sporting, um comentário ao regresso de um dos principais jogadores portugueses do campeonato dos últimos anos, e se acreditas que Pote ainda vai a tempo de poder ter um papel decisivo neste sprint final? Neste regresso, que foi muito curtinho, portanto, obviamente não dá para tirar grandes conclusões, teve ali um lance promissor que acabou por desperdiçar um mau passo, mas ainda não nos Açores, obviamente, mas indo para o que ainda poderá fazer. Claro. Tenho muitas dúvidas, e como é óbvio, toda a gente tem dúvidas nesta altura sobre o que pode entregar Pedro Gonçalves. Eu acho que em termos anímicos, o regresso de Pedro Gonçalves nesta fase pode ser muito importante. É um jogador, obviamente, que cativa adeptos, que cativa os companheiros de equipa, é mais um elemento de não só qualidade, mas também de personalidade para resolver momentos complicados, e por isso, independentemente do estado futebolístico, diretamente, acho que o lado anímico é interessante para o Sporting. Penso que podia e devia ter-se poupado em relação a ter cometido um erro, e deixava essa explicação para mais tarde, nesta altura muito sensível e do diz que disse, acho que podia ter-se poupado isso. Mas a nível de comunicação, toda a gestão do caso tem sido um pouco confusa.
Já que falamos em termos anímicos, o Sporting Braga continua a viver o melhor momento da temporada, goleou a AVS por 4-1, o menino patrão a assistir, Rasic a bizar, Carvalhal a tornar-se o treinador com mais vitórias na história do clube. Os miúdos mantêm-se com mais um ponto que o Futebol Clube do Porto, que contra o Casa Pia venceu por 1-0. Rui, tu já comparaste Rodrigo Mora ao adolescente João Vieira Pinto, mas desta vez foi um bocadinho mais Zidane que JVP. Foi, e a roleta é um lance, e sobretudo sendo sobre o José Fonte, que é um campeão europeu, e nunca deixará de ser, é absolutamente genial. É mais um lance de recorde superlativo do Mora, mas há que destacar que a primeira parte do Futebol Clube do Porto, na reação à derrota e bastante pesada em casa diante do Benfica, acabou por ser positiva e se calhar tivemos até, pensando bem, se calhar os melhores primeiros 45 minutos, ou se calhar os melhores 45 minutos desde que Anselmi é treinador do Futebol Clube do Porto. Foi uma equipa que soube urdir uma construção muito interessante desde trás, até variando várias vezes os três corredores, para depois chegar em condições de finalização favoráveis. E recordo que o primeiro golo do Futebol Clube do Porto começa num lance em que a bola está no corredor direito, roda até o Diogo Costa depois encontra o Fábio Vieira busca o Moura na profundidade no corredor esquerdo, o Kluivert, do meu ponto de vista, saiu de forma muito precipitada ao Moura e depois o Moura colocou o passe no Rodrigo Mora, que sentou o José Fonte e assinou uma roleta absolutamente notável. Mas se formos olhar para o resto da primeira parte, foi um Futebol Clube do Porto que conseguiu jogar muitas vezes no meio campo ofensivo adversário, tem muito ainda, obviamente, que crescer e oferecer outro tipo de futebol, mas a verdade é que teve oportunidades mais do que claras para fazer ainda o 2-0 na primeira parte, e reparem que o Casa Pia, a primeira vez que chega à zona de finalização é numa incursão interior do Larrazabal, que foi, do meu ponto de vista, o melhor jogador do Casa Pia, que permitiu uma finalização ao Pablo Roberto fora da área, que não criou perigo absolutamente nenhum para o Diogo Costa. Do lado do Futebol Clube do Porto, houve várias oportunidades, destacar sobretudo a forma como o João Mário, cada vez de forma mais acutilante e a fazer lembrar a sua carreira como juvenil, júnior e se calhar também iniciado, mas só me lembro da parte de juvenil, júnior e de equipa B, a surgir cada vez com mais acutilância em zona de finalização e a mostrar capacidade para finalizar quer com o seu pé preferencial o direito, quer com o seu pé secundário o esquerdo. Uma nota também que me parece importante, não é um jogador que eu aprecio e que acho que tenha nível para ser titular da equipa do Futebol Clube do Porto, nomeadamente em comparação, por exemplo, com Dani Namazo, e eu não considero o Dani Namazo ponta de lança, mas a verdade é que a presença do Denis Gul na primeira parte, mesmo sem golo, acaba por ser uma presença importante porque oferece, em termos de combinação, coisas que o SAMU, por deficiências e limitações de ordem técnica, não consegue oferecer. A segunda parte do Futebol Clube do Porto foi menos conseguida, só tem uma oportunidade que é através de um livre direto, pouco mais fez, e concentrou-se sobretudo em segurar a margem mínima. Eu creio que isso é muito curto para Martin Anselmi, tem que mostrar muito mais para continuar, ou se quiser sonhar com a continuidade como treinador do Futebol Clube do Porto, independentemente de André Vilas-Boas já ter garantido que ele será o treinador do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. Curioso que Martin Anselmi veio com um rótulo de treinador super ofensivo e nestas partidas em que o Porto se vê a vencer, não é nada disso que temos visto. Ele sente uma pressão imensa. Também, nós aqui já tínhamos dito que ele não era tão ofensivo quanto apregoava. Havia pormenores no seu modelo de jogo que ele ainda não introduziu no Futebol Clube do Porto, nomeadamente a presença do guarda-redes em zonas mais avançadas de construção. Mas sabes que muitas vezes isto também tem a ver com 4 ou 5 imagens que passam nas redes sociais e que as pessoas tomam como sendo o padrão. E às vezes não são. Mas, no entanto, não deixo de frisar, o Diogo Costa está na origem do 1-0 e de alguns momentos de construção do Futebol Clube do Porto interessantes. Agora, na segunda parte, o Futebol Clube do Porto preocupou-se principalmente em defender a vantagem, arriscou muito pouco do ponto de vista ofensivo, deu bola ao Casa Pia, mas do meu ponto de vista conseguiu o mais importante, que foi praticamente fechar os caminhos para a sua baliza. Há mais uma boa iniciativa do Larrazabal na segunda parte, mas acaba por ser curto e acho que a vitória do Futebol Clube do Porto é justa e a verdade é que Mora continua a destacar-se
claramente como o jogador mais diferenciador do Futebol Clube do Porto, ao mesmo tempo que o Fábio Vieira vai cada vez mais alimentando e crescendo de produção. É pena para o Fábio é que a época esteja perto do término, mas o sucesso do Futebol Clube do Porto, tal como apontávamos aqui já no ano passado, passa muito pela possibilidade do Fábio Vieira e do Rodrigo Mora jogarem juntos, porque a equipa se torna claramente mais forte. Tomás, temos vindo a falar do momento difícil de Samu. Denis Gol foi titular. Martín Anselmi depois disse que o atacante espanhol não estaria nas melhores condições físicas, mas o que é que... Foi um pisão diante do Benfica. Exato, mas Tomás, o que é que te pareceu a exibição do jovem ponta de lança, também jovem ponta de lança? É um jogador que tem uma relação com bola, não vou dizer fantástica, mas consegue dar algum oxigênio, ou seja, segurar alguns ataques, tem um par de apontamentos de costas para a baliza para dar continuidade à jogada. Depois é muito limitado também quando se vira para o jogo e a partir daí assume a jogada, seja com uma condução para desequilibrar ou até para finalizar. Acho que aí lhe faltam coisas e não sei se algum dia as vai ter para ser um avançado de registro Porto. Mas tendo em conta a comparação, fez um jogo bastante competente e ajudou o Porto a ser fluido e ter alguma presença no meio campo contrário. Acho que a equipa já tem alguns padrões reconhecíveis no processo ofensivo, nomeadamente com a subida de Eustáquio para o meio campo, o que liberta Fábio Vieira para ser um elo de ligação mais à frente e permitindo também ao Francisco Moura ser desequilibrador no último terço. Mas claro, a grande vantagem do Porto, a grande diferença para o Casa Pia na primeira parte foi o talento de Rodrigo Mora, que fez o que José Fonte, tem outros apontamentos a jogar por dentro como um segundo avançado, mas é este o casamento. O Fábio Vieira, um jogador de ligação que pode aparecer perto da área, Rodrigo Mora como um jogador que tem de estar mais perto da grande área do que a construir, e essa ligação está um pouco mais fechada, digo eu, no pensamento de Martín Anselmi. Depois também vi, e temos visto o Alan Varela em crescimento, a aproximar-se do nível real, a participar mais nos momentos de organização do Futebol Clube do Porto, e isso é importante porque o Alan Varela teve uma época pouco convincente, é verdade, mas não deixa de ser um dos melhores jogadores do plantel do Porto. Sem dúvida. Não há como contornar essa questão. Depois, em termos gerais, acho que o Porto teve conforto defensivo porque o encaixe, ou seja, as referências individuais de marcação no mesmo sistema do Casa Pia deram esse conforto à equipa. Concordo totalmente. O Casa Pia tem o lance do Larrazabal, uma condução interior que depois lança o Miguel Sousa. Há também um outro lance na segunda parte em que é o Miguel Sousa que baixa daquela posição de interior esquerdo para lançar o Larrazabal no lado contrário, e daí surge um remate relativamente perigoso, mas apesar das mudanças do João Pereira, o Casa Pia nunca encontrou forma de ferir o Porto. Acho que o Anselmi não está muito confortável nas segundas partes, mexendo na equipa, também não confiará muito no que tem à disposição. É isso. Isso leva o Porto a assumir um posicionamento e uma postura mais conservadora, mais à procura de gerir o resultado do que seria desejável, mas ainda assim há um ligeiro crescimento do ponto de vista do treino e na forma como isso se reflete também nas partidas do Futebol Clube do Porto. Já agora, deixa-me dar uma nota sobre o João Pereira e sobre o facto de não ter entrado no curso UEFA Pro. Eu já sei que os critérios estão definidos e etc. É sempre o argumento, mas então se calhar os critérios é que deviam ser redefinidos, porque não é muito normal que um treinador de Primeira Liga, e já nem vou ao mérito, mas um treinador de Primeira Liga, independentemente do mérito que está a ter na temporada do Casa Pia, não poder fazer um curso é um pouco lamentável. Assino por baixo, acho profundamente lamentável que um treinador com o percurso de João Pereira e que na por cima está a fazer uma temporada absolutamente fantástica no Casa Pia, dentro daquilo que eram os objetivos do clube, não possa ser inscrito, não se possa ter inscrito no UEFA Pro, independentemente daquilo que o Tomás disse, e muito bem. Há critérios que têm que ser cumpridos, há testes que são feitos. Os técnicos apurados têm todo o mérito de lá estar, mas acho que devia haver, sobretudo com treinadores que vêm de escalões mais baixos e que têm méritos claramente firmados na primeira divisão ao longo de uma temporada, devia ser automaticamente preencher uma vaga ou ter a direito a uma vaga extra, porque também admito que possa ser injusto para treinadores que não estão no ativo na primeira divisão ou até na segunda divisão, nas ligas profissionais, não possam ter também por mérito próprio, como tiveram acesso ao curso UEFA Pro. Agora, entre ter 20 ou 30 alunos e ter 21 ou 31, para mim é exatamente a mesma coisa. E neste âmbito dos treinadores, acho que o Carlos Carvalhal também já é um treinador que fica fortemente associado ao Sporting de Braga. E isto não é Certíssimo. fácil no futebol português, que é muito instável. E sendo bracarense, que ainda torna mais difícil. Exatamente, há ali uma ligação
claramente que fica, e com mérito em momentos difíceis, nomeadamente no lançamento de vários jogadores. O Afonso Patrão voltou a ser importante no primeiro golo. E mas o é Racic impossível querer ser competitivo com a Aderlan a jogar a defesa central. Tanto que saiu ao intervalo. Claro. Carlos O Carvalhal, Racic estava numa nova dimensão, só para completar a ideia. Carlos Sim, Carvalhal, e destacar também um aspecto... Sim, Pedro, muito rapidamente, destacar um aspecto. O Sporting Braga fez uma exibição muitíssimo conseguida diante do AVS. O AVS vai ter dificuldade para ficar na primeira divisão, e falo isto porque Tosé Marreco conseguiu, ao final de 15 jogos, somar a primeira vitória, e teve uma conferência de imprensa verdadeiramente épica, para não variar, em que parece que não esteve 15 jogos sem ganhar, e que a culpa de tudo que acontece no Farense é do ex-treinador José Mota, porque ele referiu-se que o problema do Farense não era a qualidade exibicional que a equipa exibia no seu período, mas sim um início de época completamente deficiente. E esta coisa que está a acontecer muito, e aconteceu também no Santa Clara Sporting, dos treinadores mandarem bocas uns aos outros, eu acho que é dispensável, e creio que, para além da questão de resolverem de uma vez por todas o curso UEFA Pro e quem deve ter, deviam se reunir mais, se calhar fazerem até alguns convívios para se evitar este tipo de bocas, porque são lamentáveis, não vêm trazer nada de novo. O Sporting pode ganhar ao Santa Clara sem fazer um lance em ataque posicional, por acaso até fez, e não faz sentido que um treinador que vive da organização defensiva coriácea venha criticar outro por não conseguir criar oportunidades em bola em ataque posicional, porque na verdade qual é o objetivo de Vasco Matos a defender tão baixo? É que a equipa adversária crie oportunidades em ataque posicional? Este tipo de coisas não fica minimamente bem no futebol português. Em relação ao Sporting Braga, e deixa-me referir, o Tomás estava a tocar num ponto que me parece muito importante, o redimensionamento do Racic, após ter vindo nesta paragem de inverno e ter sentido algumas dificuldades nos primeiros tempos, mas tem uma explosão muito grande, e ontem, mesmo sem o João Moutinho ao lado, conseguiu aparecer em zonas de finalização. E depois salientar, obviamente, terceiro e quarto gol do Sporting Braga são obras-primas muito bem desenhadas, construções desde trás, ligações permanentes entre jogadores, e destacar aqui para além do Chissumba, que é um lateral que vai crescer e que vai melhorar principalmente do ponto de vista defensivo, mas que do ponto de vista ofensivo aporta coisas, mas é claramente o melhor lateral esquerdo que jogou na equipa do Sporting Braga esta temporada. O não ter medo de apostar no Afonso Patrão, mas sobretudo há um miúdo que tem uma qualidade fora do comum, que foi lançado na segunda parte e inventou o quarto gol do Sporting de Braga, que é o Diego Rodrigues, que eu acho que claramente está aqui a ganhar espaço, sobretudo sobre um jogador muito talentoso também da formação do Sporting de Braga, que é o João Vasconcelos. Eu não sei o que é que se passa exatamente com o João Vasconcelos, mas a verdade é que o Diego está a ocupar aqui um espaço que eu pensaria que poderia vir a ser do João Vasconcelos, independentemente de conhecer o Diego já há algum tempo e de perceber que o Diego tem todas as condições para se impor na equipa principal do Sporting de Braga. Carlos Carvalhal, bracarense, mais de 100 jogos como jogador pelo Braga, Taça de Portugal, Taça da Liga conquistadas. Estamos agora na Revienga, onde destacamos o Vitória de Luís Freire, que saltou para o quinto lugar, justamente à frente do Santa Clara, ganhou em Barcelos por 1-0, um Gil Vicente que está com muitas dificuldades para pontuar. Rui, os vimaranenses têm 6 vitórias e 4 empates nos últimos 10 jogos e chegam à fase final da época em grande e claramente embalados para conseguir o quinto lugar, que vale a pena lembrar, se a final da Taça de Portugal for Benfica Sporting, vale a Liga Conferência. Não, e repara que o Luís Freire, creio que em 12 jogos para o campeonato como treinador de Vitória, já somou mais pontos que Rui Borges em 15, portanto esse aspecto também não é de sumenos importância e mostra a competência do trabalho que está a ser dirigido pelo antigo treinador do Rio Ave, e eu já aqui o disse, foi muito injustamente tratado em Vila do Conde, principalmente esta temporada, porque independentemente do Rio Ave ter vencido este fim de semana em Moreira de Cónegos, vinha de 5 derrotas consecutivas e a qualidade de jogo do Rio Ave não melhorou praticamente nada desde a saída do Luís Freire, para não dizer que piorou. Aquilo que me parece é que o Vitória está claramente confiante. A equipa o Luís Freire encontrou um 11 base, diante do Gil Vicente procurou fazer algo diferente, não teve o Tiago Silva, foi obrigado a colocar o Samu, portanto perdeu, do meu ponto de vista, capacidade numa segunda fase de construção e até numa ligação entre a criação e a finalização. Apostou no Vando Félix para o corredor esquerdo, que é um jogador com características completamente
completamente diferentes do Nuno Santos e que, do meu ponto de vista, aqui não resultou minimamente. E a verdade é que o Gil Vicente, a vitória, foi um jogo praticamente sem balizas, onde houve um equilíbrio muito grande entre as partes. E olhando até para os últimos jogos do Gil Vicente, com César Peixoto como treinador, principalmente em casa, porque o jogo contra o Boa Vista ele conseguiu vencer com alguma facilidade, mas olhando para o jogo diante do Santa Clara, diante do Moreirense e diante do Vitória, são 3 jogos claramente embrulhados, de muito equilíbrio tático entre as duas equipas, mas que acabam sempre com o mesmo resultado, que é Gil Vicente 0, adversário 1. E neste caso o Vitória foi extremamente sagaz, ao contrário do Gil Vicente, que teve uma oportunidade, não marcou, e a equipa do Vitória conseguiu, através de um jogador que é um jogador importante, que pode vir a ser titular diante do Benfica e pode ser um fator claro de desequilíbrio, que é o Gustavo Silva. Nós já tínhamos falado aqui dele o ano passado jogar mais ao de serviço. 3 meses e tem 2 gols em 2 jogos mesmo. desde que voltou. Nem mais, saltou do banco e conseguiu fazer a diferença. Deixa-me dizer que há um erro claramente individual do Bamba na origem do golo, mas a verdade é que o Bamba, até ao momento, e nesta era César Peixoto, está a ser provavelmente o melhor jogador e a revelação da equipa do Gil Vicente, porque com o treinador anterior Bruno Pinheiro, ele que chegou em janeiro à equipa do Gil Vicente, não tinha somado ainda praticamente minutos, e a verdade é que é um jogador diferente, é um jogador que corre muitos riscos a jogar na posição 6, consegue coisas muitíssimo boas, mas também depois comete erros, e este custou muito caro à equipa do Gil Vicente, que assim não consegue dar um salto na tabela classificativa e continua, se quiseres, nos 5 de baixo, e será entre eles que serão definidas as classificações finais, independentemente de parecer, e volto a reforçar que na próxima jornada o Farense vai receber o Boa Vista, e houve aquela troca de técnico do Boa Vista que é minimamente surreal, e eu considero claramente, até pela qualidade do plantel da equipa do Farense, que o Farense é claramente favorito a vencer o Boa Vista, e tem a obrigação de vencer o Boa Vista, ainda vou um bocadinho mais longe, independentemente de todo o respeito que o Boa Vista merece, e aí Tosé Marreco pode conseguir, com 2 vitórias consecutivas, depois de 15 jogos sem vencer, a respirar um bocadinho, poder até alcançar a zona play-off, e depois há um jogo que vai ser extremamente curioso na jornada seguinte, que é um Gil Vicente Farense, sabendo que Tosé Marreco começou a temporada no Gil Vicente, só que não começou, foi o campeonato. E confirma de facto a sensação que, pontuando tão pouco, o 14º tem 26 pontos em 29 jornadas, entre aspas, bastam 2 vitórias seguidas para dar um pulo muito grande na classificação. Repara até, Pedro, que esta jornada as equipas tinham 29 pontos, somaram pontos, 2 delas até creio que ganharam, o Rio Ave ganhou, por exemplo, e já estão com 32 pontos, portanto, eu não acredito que 32 pontos não bastem até para escapar ao play-off. Sim, Rio Ave e Nacional venceram. Nacional, exatamente, Tomás, e o Arouca empatou e tem 30 pontos. Tomás, tu queres dar aqui uma revienga e falar da sempre apertada segunda liga, onde temos o Tondela a ganhar muito, muito embalo, são 5 vitórias seguidas, 5 pontos de margem para o segundo, que é o Vizela, 9 para o terceiro, a Alverca, que ocupa a tal posição de play-off contra o antepenúltimo da Primeira Liga, 10 pontos de vantagem também para o quarto, e portanto, Tomás, temos o Tondela 3 temporadas depois da descida, bastante perto de regressar esta equipa orientada por Luís Pinto, de apenas 36 anos. Mais um jovem treinador interessante, que tem trabalhado em 3-4-2-1, um sistema também cada vez mais visto no futebol português. Podia ter ido para a Primeira Liga, pelo menos fazendo fé nas notícias que foram saindo ao longo da temporada. Podia ter chegado logo diretamente à Primeira Liga, mas acho que é sempre importante dar continuidade aos trabalhos, e neste caso o Tondela, não tendo já a subida garantida, está muito, muito perto disso, até porque não sei se o Alverca, que é a primeira equipa que está em zona de subida não direta, vá lá, zona de play-off. Sim, não sei se vai fazer um final de campeonato tão espetacular, apesar de haver um confronto direto entre o Tondela e o Alverca. É uma equipa muito particular, não diria que é daquelas equipas altamente dominadoras da segunda liga, e temos tido alguns casos ultimamente, mas é a equipa mais consistente, com uma mistura entre experiência e alguns jogadores muito talentosos. E começando pelos jogadores talentosos, eu destacaria logo o guarda-redes, o Bernardo Fontes, que é talentosíssimo. Concordo. Não me lembro de ver até guarda-redes na segunda liga com um teto tão alto. Acho que é claramente jogador ou para ir para a Primeira Liga, até para clubes mais relevantes, com todo o respeito obviamente pelo Tondela, ou então até para saltar, quem sabe, para o estrangeiro. Bernardo Fontes, para enquadrar quem nos ouve, fez parte da formação no Flamengo e parte no Sporting Braga.
Isso Exatamente. mesmo. E já agora o Nuno Cunha, que é um jogador ainda não titularíssimo, Isso mesmo. mas que dá um toque de organização e critério ao meio-campo do Tondela, que me parece também de aproveitar, não só na segunda liga, mas quem sabe noutros registros. Outro ex-Sporting de Braga. Desculpa-te, mas... Outro ex-Sporting de Braga. E dentro desta juventude que vai aparecendo, enfim, alguns jogadores como o Rodrigo Ramos, por exemplo, também vão tendo alguma relevância nesta ponta final. Há jogadores que conhecemos bem, por exemplo, o Bebeto agora joga no meio-campo. Isso, é um caso curioso. O André Seitil parece-me um dos melhores centrais da segunda liga e nem sempre foi central. Também é uma aposta meritória por parte do Luís Pinto. E o Costinha, como segundo avançado, médio ofensivo, se quiser, está a ser também um dos melhores jogadores do campeonato. Concordo. Também uma figura já com muito passado no futebol português, em vários clubes, e talvez na melhor fase da carreira. Portanto, o Tondela, nesta mistura de experiência e de juventude, ou de jogadores que vão aparecendo, consegue ter jogo exterior. O Maranhão é um jogador habilidoso que tem alguma capacidade goleadora, o Miro com presença na área e, sobretudo, uma crença muito grande. O Tondela já venceu jogos e alguns deles com reviravolta nos descontos ou perto dos descontos. Verdade, a fazer lembrar o Bayer Leverkusen no ano passado. É um pouco, o Leverkusen da segunda liga. Falaste de área, Tomás, na área há Roberto, que é também uma figura. Roberto, como segunda opção, muitas vezes. Da história da segunda liga, é o segundo melhor marcador da história da competição. É verdade. Atrás do mítico Pires. Pires do Portimonense e de vários clubes, mas principalmente no Portimonense teve grande destaque. Roberto, eu creio que a luta vai ser interessante até ao final da temporada. O Tomás tocou num ponto essencial, é que várias das equipas que estão nos primeiros lugares vão se encontrar. Aliás, na próxima jornada há um Tondela-Vizela. Eu creio que o Vizela, se formos olhar para qualidade de jogo, é melhor que a equipa do Tondela, ou seja, dá mais nas vistas porque também tem mais qualidade individual e isso ajuda muito, mas o Alverca é uma equipa que veio do fundo da tabela, mesmo do último lugar, creio, quando era treinada pelo José Pedro, e há aqui claramente um trabalho com nota individual muito preponderante, mesmo sendo que o pensamento é coletivo, de Vasco Botelho da Costa, que é claramente um dos treinadores de revelação do futebol português nas últimas temporadas. Tenho curiosidade, obviamente, também para perceber, porque a diferença encurtou para um ponto, se o Chaves vai conseguir manter. Eu, no quarto lugar, e ter possibilidade de saltar para o terceiro ou até chegar ao segundo, o Chaves das 4 equipas é que tem um plantel mais limitado e em que há mais trabalho de equipa técnica para conseguir estar num lugar tão alto, e creio que a jornada de ontem acabou por ser dura para o Torriense, que era uma das equipas que também estava nesta luta, e principalmente para a União de Leiria. Deixo uma nota porque o Tondela está nesta luta pelo primeiro lugar desde a primeira jornada do campeonato e teve a companhia durante muito tempo do Penafiel, que era uma equipa com recursos, do meu ponto de vista, mais limitados do que o Tondela, mas também tinha, digamos, no poder do coletivo a sua principal arma, mas que foi acabando por cair na tabela classificativa. É certo que tem 43 pontos, está a 4 do Chaves e a 5 do Alverca, nada é impossível, até com tantos confrontos entre equipas, mas muito sinceramente, e parece-me ser indiscutível, que Tondela e Vizela são claramente os principais favoritos à subida direta, e acredito que o Alverca é também o principal favorito a alcançar o play-off, mas veremos qual a reação das outras equipas, porque está a ser um campeonato, mesmo com o Tondela a disparar na frente, mais equilibrado do que tem sido até os últimos anos, sendo que é um campeonato por norma muito equilibrado, mas esta diferença pontual, reparem que o 10º classificado tem 41 pontos, salvo erro, é o Académico de Viseu, portanto só está a 7 pontos do Alverca, portanto as distâncias são muito curtas para tanto confronto que vai haver entre equipas que estão na frente do campeonato. No entanto, eu creio que os 3 da frente acabarão por ser os 3 da frente, e o empate ontem entre Vizela e Alverca mostrou 2 faces, ou seja, um Vizela que não conseguiu ser derrubado pelo Alverca, que era o seu perseguidor. Veremos na próxima jornada o Tondela-Vizela, que será um jogo interessantíssimo, porque em caso de vitória do Tondela, o Tondela assegura claramente a subida de divisão, mas se o Vizela vai ganhar a Tondela, vai também abrir claramente a chama pela luta pelo primeiro lugar.
Agora, uma derrota do Vizela na próxima jornada pode permitir que Alverca e Chaves, principalmente esses dois são os dois que estão mais perto, possam colar-se à equipa do Vizela e transformar isto ainda numa luta mais titânica pela subida da divisão. Tomás, mesmo para terminar, queres ir à Bundesliga, onde o Bayern ficou muito perto de recuperar o título, o que significa que Harry Kane ficou, ou está muito perto de ganhar o primeiro título da carreira. Trago este tema já em jeito de balanço da Bundesliga e particularmente da corrida pelo título da Bundesliga. E a verdade é que as pessoas por vezes são um pouco injustas com a Liga Francesa, porque a Bundesliga não anda assim tão longe da realidade da Liga Francesa. O ano passado é que foi uma exceção. É preciso um ano completamente atípico do Bayern para que haja outro campeão. E este Bayern é pouco assustador. É uma equipa perfeitamente normal. Não tem a grandeza, nem de perto nem de longe, de outras equipas que o Bayern já teve. Começa também logo na baliza, por lesões nesta ponta final. Pode cair nos quartos de final da Champions. Veremos contra o Inter a jogar em Milão. E tendo a final em casa, portanto seria muito apetecível para o Bayern chegar a essa final. Se bem que na última vez que disputou uma final em casa não lhes correu muito bem. Não lhes correu muito bem, e contra um Chelsea que também não era tão poderoso quanto isso, mas o Bayern assim é suficiente para ser campeão da Alemanha, e claro, era muito difícil para o Leverkusen repetir o que foi feito na época passada com Xabi Alonso. Mas nas últimas semanas teve várias janelas de oportunidade, como este fim de semana, e não aproveitou. Exatamente, e não conseguiu aproveitar, por isso penso que com maior ou menor dificuldade o Bayern voltará a ser campeão. Ficará marcado claramente por Harry Kane finalmente conseguir o primeiro título e diga-se, fez uma grande temporada, mas não chega aos momentos decisivos, muito inspirado. Vamos ver se consegue mudar o tom em Milão, mas foi perdulário nesse jogo, voltou a ser perdulário contra o Borussia Dortmund, não está a ser decisivo, não está a ser clutch, como se costuma dizer. Está mais o Thomas Müller da temporada, e o Thomas Müller já de saída, porque o Bayern não quis renovar o contrato com o jogador mais utilizado da história do Bayern. É uma das grandes figuras da história do Bayern, não sendo um dos jogadores de maior qualidade, mas pelo menos uma das maiores figuras da história do clube bávaro. Também quer sair com classe e com importância nos resultados. Eu diria que os melhores jogadores da temporada, além de Kane, tem de estar Olise. Olise é um jogador de uma qualidade extra a partir do lado direito. É um extremo criativo, mais do que um driblador, ou seja, um jogador de velocidade e drible. É um jogador que corta muitas vezes para dentro, tem muita visão para o cruzamento e para o último passe, e uma grande arma no pé esquerdo para encontrar o golo, também de livre direto, não apenas de jogada corrida. O Sané é um pouco mais irregular, e este Bayern de Company tem sérios problemas na transição defensiva, o que não é novidade, só que não tem defesas com a grandeza que lhe permitam ao Bayern também resolver esses problemas, e ainda mais com várias lesões nesta ponta final, deixa a equipa obrigada a vencer em Milão, o que não é nada fácil. Mais uma vez, um ano excelente de Kimmich e o ressurgimento de Goretzka no meio campo, depois de um período mais complicado e em que não foi tão influente. Foi então mais um episódio de No Princípio Era a Bola, com sonoplastia do Tomás Delfim. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Pedro. Cumprimentos, Tomás, e até para a semana. Obrigado, Tomás. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos. Nós estamos de volta para a semana. Obrigado por ter estado desse lado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.